A Talk Plus hoje está conforme prometido, não é? Conforme promessa que a gente fez para os nossos parceiros aqui da Song e da Terpol, a Talk Plus está em company hoje fazendo um podcast, né, Davis? Sensacional. E hoje um bate-papo muito bacana, você não pode perder. É isso aí. E a gente vai apresentar as pessoas que estão aqui na mesa, o Sidney. Bom dia, Sidney, tudo bem? Alô, oi, prazer estar aqui. Vai ser um bate-papo bem legal, vai ser bate-papo mesmo, né? Com várias pessoas, cada um com uma peça do quebra-cabeça aqui de soluções. E a Talk Plus divulgando, como sempre, as novidades. É isso aí. E a gente gravando, esse podcast também está sendo gravado, vai estar lá no ar, você pode entrar lá no Spotify que você vai ver esse bate-papo, porque hoje é um bate-papo especial. A gente está aqui com o Rui da MTF também, tudo bem, Rui? Bom dia. Bem, bom dia. E vai ser excelente. É isso aí. Tô com o Nilton, da Song, tudo bem, Nilton? Como é que você tá? Prazer, satisfação em recebê-los aqui. Eu acho que vai ser bem bacana, a gente vai mostrar a solução sustentável que o mundo precisa. É isso aí, muito bom. A gente está com o Léo, mostra o Léo. Tudo bom? Bom dia para todo mundo, boa noite, boa tarde, né? Eu queria que você apresentasse, Léo. E a gente vai apresentar também o Edu Chen. Bom dia, tudo bem? Obrigado por visitar a empresa e todo mundo para vir assistir o nosso podcast hoje, nosso bate-papo. Isso aí, muito bom. Eu quero começar partindo, né, o nosso bate-papo, perguntando para o Nilton. A gente está aqui na Tsong, quantos anos tem a Tsong? Aqui é a planta que monta as injetoras, né? Isso, exatamente. A gente está nessa planta aqui desde 1997, só que a empresa tem mais de quase 40 anos, né? E a história começou com o Jorge Chen, que é o pai do Eduardo, ele é meu tio, então a gente fez a familiar. E posso contar a história dele ou não? Eu ia contar na outro podcast lá da feira, só que eu esqueci, mas eu vou contar hoje. A história começou assim, é o que me contaram, né? Que a família conta, cada um quebra-cabeça. Depois a gente confirma com ele. Exatamente. Então tem o nosso vô, ele tinha um barco de manutenção lá em Taiwan, né? E aí teve lá um tsunami um dia, isso estamos falando, sei lá, de 70, 60 anos atrás. E aí o barquinho afundou, ele quebrou. Aí ele ouviu dizer que tinha um país na América Latina, tal, que deram então saiu um naviozinho lá do Japão, os primeiros imigrantes japoneses, passou em Taiwan, fez um pinga-pinga lascado de 60 e poucos dias e veio parar aqui no Brasil. Desceu no Porto de Santos, ele tinha bastante conhecimento em frigorífico, ele, lá em Porto Santos ajudou a montar um frigorífico, inclusive tem um jornal Tribuna de Santos ali com um grifo na mão, né? Ele juntou dinheiro, mandou para a esposa, que é a nossa avó, e veio com 5 filhos, que é minha mãe, a irmã, o seu Jorge, que é o filho mais velho, e mais 2 irmãos pequenos, e vieram para cá. E aí começaram uma indústria, né? Materiais prensados, né? Chaveiros, atividades assim. Até chegou num ponto que ele ia injetar plástico. E aí naquela época não tinha tantos maquinários, era tudo muito caro, tinha poucas marcas de injetor no mercado. E aí ele trouxe um molde de injeção junto com uma injetora. Só que essa injetora, apesar de ser acionamento analógico, ele já chegou com altura de molde automático. Então uma marca naquela época. Década de 80. E aí os amigos falaram, nossa, que injetora bacana, quanto você pode doar, X valor? Você tá indo? Trago. Eu fui trazendo, chegou uma hora que eu falei, para de injetar, eu vou começar a comercializar a injetora. Aí de lá para cá a gente teve um longo caminho, a gente fez nacionalizações, montagens, né? Então hoje a gente trabalha com estoque e a gente customiza a máquina de acordo com a necessidade do cliente. Então esse é o core business da injetora, temos molde de injeção, e temos toda essa parte de prestação de serviço, consultoria, a parte de manutenção, isso, exatamente. Então essa é a história resumida da Tsong, que é o Brasil. E o senhor Sidney, como é que o senhor chegou a esta mesa emblemática aqui, senhor Sidney? Essa mesa cheguei assim, um dos nossos vendedores conhecia o Newton e o Léo da State, lá da Ipiranga, que você Ipiranga. Me falou para mim, assim, tem uns caras que estão injetoras do skate, e eu não punha muita fé, né? Um erro meu, né? Não punha muita fé, skatista, injetora, o que esses caras podem agregar para nós aqui? E estamos começando a procurar uma indústria química. Nós produzimos hoje umas 300, 400 toneladas mês de matérias-primas, principalmente para a indústria de borracha, nós somos borracheiros. Um pouquinho antes da pandemia, nós desenvolvemos o Terpol.
que é um termoplástico feito de borracha natural. É a primeira vez que a borracha natural entra no plástico, né, no mundo, né? Mas nós começamos, e eu vou contar a história, para injetar terpol puro. Sim. Que nem esse solado, isso aqui é um terpol puro. Então, a ideia era injetar uma peça de borracha, como essa, a cor é da borracha natural, né? 100% reciclável no equipamento de plástico, uma injetura de plástico. Então, esse era o terpol. Justamente porque original. A borracha não é reciclável, é um termofixo, então ia sair um pouco da tua curva ali de produto. Exatamente. Então, essa aqui é a ideia original. Aí, de tanto insistir o nosso vendedor, um dia eu falei, tá bom, vamos lá, vai conhecer os skatistas aí, né? E hoje skate é o nosso melhor esporte que nós temos, é o skate, né? Ganhou medalha olímpica no skate. Foi medalha olímpica. E eu chego aqui, o portão aqui já é diferente porque é asiático. É aço inox, né? Quando eu olhei aqui, falei, pô, esses caras ou são da China ou de Taiwan, né? Aí entra ver os vasos, ver o Buda, ver tudo isso, e eu aqui nessa sala esperando, aí entra o Newton e o Léo, né? E aí, isso era umas 9 da manhã, né? Aí eu apresentei o terpol. Eles falaram, olha, a gente fabrica injetoras, inclusive agora a gente está até injetando um piso aqui que nós estamos com problema, um piso reciclado, de PP reciclado, a qualidade não está legal, está quebrando. Será que esse terpol aí não serve no plástico? Falei, não, só injeta puro. Ele não vai por aí que eu não sei o que vai acontecer. Com medo de travar a máquina dos Vai homens. travar a máquina, vai que... E era uma sexta-feira. Era uma sexta-feira e eles falaram assim, olha, o negócio é assim, aqui a gente fabrica injetora, a gente dá manutenção, é sexta-feira. Se der pau, sábado e domingo a gente desmonta ela e... Arruma e vambora. E vambora. Putz, eu fui lá no carro, peguei o terpol, misturamos no PP, no funil da injetora. E o piso que estava quebrando simplesmente ficou emborrachado, flexível, com 20% de terpol que a gente colocou. Aí eles falaram, olha, o mundo teu não é injetar, é só isso. O teu mundo é modificar plástico. E aqui na conversa que nós vamos seguir, nós vamos falar de vários exemplos. Então, essa equipe só está aqui por causa desse dia. E aí foi juntando um amigo meu, que eles conhecem, né? Ele fala que virou uma seita. Virou uma seita, cada hora entra alguém na seita aqui. E o grupo, ele acabou, não foi planejado, isso veio acontecendo naturalmente, inclusive quando conhecemos vocês, vocês têm nos ajudado bastante nesse sentido, porque é um grupo de soluções. O Rui, por exemplo, quando nós nos conhecemos, e ele vai falar muito, é um grupo que pega os problemas e traduz esses problemas para uma solução com atributos sustentáveis. Esse é o nosso objetivo, porque sustentável nada é. Quem fala, tem uma pessoa da nossa equipe que trabalha com a economia circular do jeans e que já temos vários desenvolvimentos em conjunto, né? Da utilização do jeans com terpol, ele fala, quem fala que é sustentável 100%, fala onde está a mentira, onde começa a mentira, porque não existe, né? Então a gente busca atributos sustentáveis, né? E é isso que nós vamos conversar hoje. Tem vários temas importantes, são amigos aqui, na realidade nós somos amigos hoje, né? E a mesa você tem pessoas que entendem de injetora, pessoas que entendem de molde, pessoas que entendem de termoformagem, tem pessoas que entendem de polímero, e nisso juntamos todos, cada um dá sua opinião e a gente busca soluções. É isso aí. E o senhor, Rui, como é que chegou essa mesa emblemática aqui? Eu cheguei, o Léo me ligou. A gente era vizinho de feira. A gente se conhecendo em feira, né? Acabamos ficando amigos. E o Léo ligou e falou, eu tô com uma solução aqui que eu acho que funciona no termoformado. Você não quer testar? Falei, testa, manda aí. Falei, testa, mas eu nem sabia o que era. Que ele confia bastante. Seu speed, bom, aí mandou uma amostra de terpol. Falei, mas mistura no quê? Ele falou, essa aí mistura no PET. Falei, então vou arrumar um cara que ilumina com PET. Fiquei com medo também de enviar, né?
que a gente não conhecia o que era. Ele falou, não, já misturei. Eu não sabia nem se ele tinha misturado ou não. Não, ele já tinha misturado. Aí liguei para um amigo, para o Leonardo da Serrana, que é laminador de PET. Falei, Leonardo, eu preciso fazer uma amostra, mas eu não sei o que vai dar. Você pode fazer para mim? Ele falou, posso. Aí ele laminou a primeira amostra de PET com Terpol. Nós misturamos 10% e se comportou muito bem. Ele deu mais elasticidade no PET. Ficou bacana. Que o teste, na verdade, era para ver se ele suportava a ultracongelamento. Que a gente ainda não acertou, mas aí foi andando em outros caminhos. Eu peguei um Terpol, misturei no poliestireno, nós levamos uma máquina para a feira, termoformando um carrinho, PS com Terpol, misturei no polipropileno, deu certo, funcionou. Porque todos esses materiais, quando eles são reciclados, precisa emborrachar. Então, por que não usar algo que seja sustentável para emborrachar? Então, acabei misturando no PP, no polietileno, no PET, no PS. Peguei um PET metalizado de uma embalagem da Ferrero Rocher, que aquilo, tudo que gera de scrap, é muito ruim o destino final daquilo. E nós pegamos aquele metalizado, misturamos o Terpol e tiramos o material na outra ponta. A peça está até ali, depois a gente mostra. Mas deu certo. Então, um negócio que era ruim o destino, ele deu certo e serve para outro produto, talvez até para o mesmo se metalizar de novo. Então, isso foi mais ou menos por aí. Inclusive, Júlio, eu fiquei sabendo que o Léo é o teste de qualidade aqui da Sol. Vamos, fixa a câmera no Léo aí. Aqui é ação. Você é o skatista, então, que eu se levei pro O Newton, ele veio através de um colega nosso, tudo, e apareceu aqui. Aí depois desse dia, ele não terminou, ele chegou aqui umas 9 horas mais ou menos, ele foi embora daqui quase 9 horas da noite. E daí pra frente as famílias se uniram, né? Além de ser duas empresas familiares, né? Então houve bem uma conexão entre as famílias, entendeu? Sempre correndo, batalhando junto. O Sidney também além de um super empresário, ele gosta também de colocar a mão na massa, ir para as máquinas, acompanhar. A equipe é muito bem formada, o Newton, o Edu, a Carol, tá sempre com a gente, tá no pé da máquina, fazendo teste, fazendo Terpol. É uma equipe muito unida, sabe? E por ser essa equipe que é hoje, eu acredito que é uma mesa, que nem o Sidney fala, é muito forte. Cada um com um pensamento, tudo colocado em mesa, discutido em grupo, né? Além do grupo, uma família, e cada um cuida do outro aqui dentro. É muito legal isso. O Rui também apareceu nas feiras aí para mim, né? Sempre ficar próximo. E ele também é uma empresa familiar, os filhos trabalham junto. É um negócio muito legal, assim. Coisa que você não vê mais nas empresas crescendo. Geralmente elas se dividem, né? O Edu continuando a Song junto com a Eliane, o seu Jorge, que não pôde estar presente, ele está fora, mas ele sempre monitora a gente, dá os conselhos dele, é um cara que tem uma inteligência muito... É um pai pra gente, né? Pra todo mundo. É uma referência. O seu Jorge é uma referência, né, Edu? É uma referência para nós. O seu Jorge hoje está em Taiwan, né? Tá voltando agora mais para o final do mês. Uma pessoa que construiu tudo isso partindo do zero, né? Temos que ouvi-lo, né? E aí, Edu, qual é o grande diferencial da som, na tua visão? Então, hoje, nosso diferencial é que a gente tem um grupo bem diversificado de profissionais aqui dentro da empresa e fora da nossa empresa. Tem pessoas de borracha, pessoas de termoformagem, a gente tem esses tipos de acessibilidade. Eu viajo bastante, eu acho hoje no mercado fazer plástico mais rápido, mais barato, e hoje essa parte é mais para sustentabilidade para a gente, para poder trabalhar com um produto diferenciado, para falar como a gente pode fazer material mais leve,
é compatível, te dá possibilidade para sonhar e seja infinito para todas as aplicações, desde formagem, de sopro, de injeção, de usar de matéria-prima, né? Tipo, todas as coisas que faz, e as possibilidades que a gente apresentou na feira, essa última edição, para poder misturar o que é 6 diferentes tipos de materiais junto com o Terbol e fazer um plástico. Esse case, Edu, ele realmente foi um grande diferencial para nós, né? Porque nós estávamos a ideia surgiu assim, que o Edu estava falando da feira, né? A Song, com o Interpol, nós tínhamos um stand, uma injetora 220 toneladas, e nós estávamos considerando fazer um lixinho, né? Uma lixeirinha, injetar uma lixeirinha lá. E um mês e meio antes, eu estava nos Estados Unidos, com a Carol, num projeto que envolve uma marca esportiva, que depois o Edu e o Nilton vão complementar um pouco do que nós fizemos, né? Em 45 dias, né? Mas ali, num jantar, a gente falou da feira para os americanos, e eles falaram, olha, vocês não têm uma bandeira conhecida mundialmente, né? E nós somos empresas familiares aqui, os três aqui e vocês, a Talk Plus, nós somos familiares. Nós não temos um patrocinador de bandeira multinacional, né? Então, eles falaram assim, olha, vocês irem lá injetar um lixinho, uma lixeirinha, não sei o quê, pô, legal, tal, mas ninguém vai chamar atenção. Vocês têm que pegar o que vocês mostraram aqui pra gente. E o que nós tínhamos mostrado para eles? Que uns 10 dias antes nós tínhamos pego o lixo de um cliente, varredura mesmo, de fábrica, chão de fábrica, que tinha PP, reciclado, ABS e poliestireno, né? E como vocês citaram, era material cristalino, amorfo, estirênico, poliéster, Qualquer engenheiro, estirênico e olefínico junto. qualquer engenheiro de materiais ia falar para você não fazer isso. Você não pôr isso na máquina. Eles acrescentam borracha, né? Em borracha, plástico. Agora, Júnior, americano para marketing, os caras são bons, né? São bons. Eu só tenho uma colocação. Vocês só perderam de chamar atenção para um stand lá na feira, que era o nosso. O resto... o nosso chamou mais atenção. Sabe o que é legal desse Saindo grupo? do nosso... Sabe o que é legal desse Sangue para ver se tal do Terpol sendo injetado. Sabe o que é legal desse grupo? Porque a competição é muito legal. É muito boa. Mas sabe o que eu acho bacana, além de tudo isso? É assim, nessa mesa hoje, como cada um comentou, eu vejo que as empresas que estão aqui presentes hoje abraçam a necessidade do cliente. Então, por exemplo, a Tsong vê lá, qual que é a tua necessidade? Não é só vender uma injetora. Ele busca a solução. A MTF é a mesma coisa, busca a solução. O que você está precisando fazer? Então, é muito mais que a venda, né? Abraça a solução que o cliente precisa e entrega isso, assim como está fazendo o Terpol. Então, isso que é bacana. Você tem hoje na mesa aqui todos os profissionais engajados para entregar a solução para o cliente, não só a venda. É muito mais. E a gente não põe obstáculo nos desenvolvimentos. Claro que a gente seleciona, olha, isso aqui tem mais chance, tem menos chance. Então, aí, nesse jantar, o pessoal falou, vocês têm que fazer alguma coisa, faz isso na feira. Pega esses lixos que vocês injetaram, porque nós fizemos o seguinte, com essa varredura, nós adicionamos Terpol, ele compatibilizou tudo isso e nós fizemos uma peça de construção. A hora que nós mostramos isso para os americanos, que não tinha nada a ver com a peça, porque é calçado, né? Eles falaram, faz isso na feira. Tá bom. Eu voltei, né, viagem, 23 horas de viagem de lá para cá. Cheguei aqui no domingo, na segunda-feira, chamei para toda a equipe aqui, Nilton, Edu, Léo, falei, gente, surgiu uma ideia nos Estados Unidos de a gente injetar tudo isso na feira, e aí o pessoal falou, pô, é um risco, mas vamos lá, eu acho que vai chamar atenção. Claro que nós nos preparamos, sim. Fomos para o laboratório da Protitec, preparamos o composto vírus que funcionava e a grande vantagem. Nossos desenvolvimentos quase não têm peças de laboratório, é tudo injetado aqui. Sim. Que molde está ali? Um para-choque,
foi lá e ouviu o ensaio. E chamou a atenção. Esse é o E negócio. surgiu o pessoal, todo mundo parar, veio equipe de televisão Isso fazer matéria com fazer eles. isso, né? Que é o organizador de calçado. Você põe um calçado aqui, o trote vai normal. Aí, o que a gente fez? Primeiro, injetamos as peças sem o terpol, aqui. E aí, sem o terpol, acontece isso. Aconteceu isso aqui. Materiais que não tem compatibilidade, né? Aqui tem PET também. Nesse meio dessa brincadeira, nós jogamos PET. Tá? E aí, nós fomos para a feira com 4 silos. Um silo era PP reciclado da Wise, que veio da Wise. O outro era poliestireno com ABS, os 2 PCR. O outro era PET de preforma moída. E o quarto silo era o terpol. Tudo isso subia para a injetora e lá, pesagem automática, descia a peça e veio essa peça aqui. Ou seja, só adicionando o terpol. Detalhe que o ABS e o PET são 2 materiais que você precisa estufar, você tem que tirar a umidade. A gente injetou sem estufar. E o PET sem cristalizar e sem desumidificar. Né? Então são materiais que precisavam fazer esse tratamento. Principalmente o PET, se você não fizer esse trabalho de desumidificação, ele fica tudo craquelado, vai se quebrar. A cristalização e a desumidificação. Então, se tivesse esses processos separados, acho que a propriedade ia ser melhor ainda. Né? E aí, o que nós fizemos? Logisticamente, com muita sorte, o Rui também estava do stand do lado, fazendo um negócio muito legal, né? O Rui preparou um molde que era uma carenagem, uma Ferrari, o que era aquilo? Era uma Ferrari. Aí nós fizemos o laminado de PS com 10% de terpol na Mil Plástico. O Milton nos atendeu. Quero agradecer o Milton também, né? O seu Milton, obrigado. E levamos também as embalagens de ovos, que foi feito umas bobinas de PET pela Clear PET. Então, e olha como as coisas são rápidas. Além de tudo, as coisas são muito rápidas. Na feira, eu recebi um amigo meu e voltando, né? O terpol é feito de borracha da seringueira. E nós vamos falar muito sobre a história que nós temos que levar para o plástico, que é muito importante, essa história. E aí um amigo nosso, uma conhecida nossa, conhecida da minha filha, da Carol, ela é a maior plantadora de seringueira do Brasil. 4 milhões de pés de árvores. Ela tem 4 milhões de árvores. É a maior individual que tem no Brasil. Coincidentemente, um amigo nosso a conheceu numa feira antes de borracha. E começou um projeto, porque quando você colhe o látex, se tiver chovendo e molha, prejudica muito a qualidade do látex, né? E esse amigo meu, agora, 5 semanas atrás, na Plástico Brasil, visitando, falou: Sidney, eu queria ver se a gente faz um... Eu não posso falar muito do dispositivo, senão envolve tecnologia, mas para evitar a chuva na seringueira, né? Aí eu falei, vem aqui. Peguei e levei e apresentei o Rui por causa da termoformagem. Bom, em 5 semanas foi desenvolvido um protótipo e ontem essa peça lá no Rui, conta aí, Rui. A peça saiu, ficou excelente, deu o resultado que ele precisava. Eu não posso falar muito sobre, desculpa, mas deu o resultado que ele precisava. Ele já saiu com um protótipo na mão e foi rápido, uma questão de, na fábrica, 40 minutos, 30 minutos. E assim, isso surgiu a ideia durante a feira. Então, a mesma coisa, quando nós estávamos em fevereiro, né, isso que a gente gostaria de passar para vocês, como a gente trabalha, né? Nós estávamos em fevereiro nos Estados Unidos, essa grande marca falou o seguinte, olha, incrível o terpol, porque nós fizemos um solado que você injeta, moe, injeta, moe, injeta, moe, N vezes ele não perde as propriedades. E ele é 25% a 30% mais leve que o solado de borracha vulcanizada, que não recicla, né? Então, o que eles falaram para nós? Olha, para esse projeto ir para frente em abril, nós estamos em fevereiro, importem. Em abril, vocês têm que injetar isso no Vietnã, né? Que a diretoria dessa empresa está indo para o Vietnã e quer ver funcionar lá. Então, olha, o primeiro objetivo é esse. No Vietnã não tinha nada, não tinha injetora, não tinha molde, não tinha terpol, não tinha nada. Tá fácil.
Em 45 dias, junto com um fornecedor dessa empresa que eles recomendaram, que faz toda a parte do cabedal para eles, dessa marca, que tem planta no Vietnã, tem planta, eles são coreanos, tem planta na China, Coreia, Vietnã e Indonésia. Nós licenciamos eles, ou seja, isso é outro detalhe, nós temos um pessoal que cuida do departamento legal, advogados que cuidam dos sigilos, como a gente está tratando aqui, né? Tudo dentro do sigilo da tecnologia de cada cliente. Bom, licenciamos a produção do Terpol, foi produzido o Terpol lá. O Edu com o Newton, a Tsong vendeu uma injetora para lá. Olha, 45 dias, Vietnã. Vendeu, embarcou do parceiro da Tsong, da fábrica da China deles, para lá. Os técnicos foram para lá. O Edu e o Newton foram antes. Eu fui na moleza. Quando eu cheguei lá, o painel já estava em coreano. Já estava injetando, já estava reciclando. Cheguei só para festa. Só para inauguração, só para cortar a fitinha. Sair na foto, só para sair na foto. E foi isso que nós falamos para essa empresa. Quem que faz isso em 45 dias, estando um na América do Sul, parte do grupo nos Estados Unidos, parte do grupo na China, parte do grupo no Vietnã? Para aí já daria uma confusão. E pusemos isso para funcionar. Foi fabricado molde, foi embarcado a máquina, foi instalado, foi dado treinamento. Quando a diretoria da empresa chegou lá, estava tudo pronto. Né? Então, isso é o nosso espírito. E foi homologado, né? Tá tudo já, essa planta está homologada e vai começar a produzir lá. Um detalhe, que até o Rui nós estávamos conversando, o negócio da história. Né? O Rui estava falando, que vou até provocar essa... qual que é a pergunta que você fez? Se estava tendo dificuldade com preço para incluir os produtos, o Terpol, nos polímeros, né? Então, é uma pergunta muito importante. Porque todo mundo, quando você vai apresentar um produto, qual o preço? Então, o que tem nesse caso, esse case e alguns outros aqui que nós vamos falar? O Terpol não está sendo vendido por preço. O Terpol está sendo fornecido como solução, onde o produto final ganha muito valor. Aí é a relação do valor e preço, né? Exatamente, porque é história. É muito diferente o preço do valor, né? Se o cliente não quiser contar história, não use Terpol. Vou começar por aí. Eu uso uma resina modificador XYZ, continuo usando ele. Quer história? Nós vamos contar história. Por quê? A borracha natural, ela gera emprego, porque ela é coletada manualmente. Um seringueiro hoje ganha aproximadamente entre 7 a 10 mil reais por mês. Numa família, é que é rotativo, né, a audiência, mas eu não quero ser repetitivo, mas às vezes na mesma família tem 3, 4 pessoas. Então gera muita renda no campo. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a borracha natural que vem da seringueira, você não corta a árvore como um eucalipto para produzir celulose. A seringueira ela fica em pé por 35 a 40 anos produzindo, só com água da chuva. Olha outra história. O terceiro ponto é que uma árvore só produz 5 a 7 quilos de borracha por ano. Só que ela absorve 150 quilos de carbono. Quem quiser contar toda essa história no produto, usa o Terpol. Aí vai criar um QR Code e vai falar que aquela embalagem tem isso. E ele está usando 5 a 10%. Então, não dá para falar, porque ele gera muito valor. Ele não afunda a economia circular. Muito pelo contrário, você pode reciclar cada vez mais. E o ponto que nós falamos, qual que é o grande problema do plástico? Quando a gente, todas as resinas plásticas, a baixa temperatura. Limita muito o uso. Só que a borracha natural tem um ponto vítreo, ou seja, o ponto de congelamento dela é menos 68 graus. Então, quando a gente adiciona um pouquinho de Terpol no plástico, a resistência à baixa temperatura aumenta muito e permite o plástico ser usado em campos que ele não era. Então, nós temos que trabalhar isso, a história.
Então, para essa marca, por exemplo, esportiva, que nós temos um contrato que nós não podemos divulgar, né? A gente criou um QR Code. Esse QR Code, quando chegar na prateleira da loja e o cliente, o consumidor, escanear, vai vir toda essa história. E aí ele vai ter a história do normal de 100 anos que existe com essa daqui. A preços compatíveis, porque você usa por parte. Detalhe, não compete com alimento, né? Bem lembrado. Na plantação, a borracha natural não compete com alimento, ela pode ser usada em área degradada, de solo degradado, né? E a refinaria é muito natural, o polímero sai da árvore, pronto. Nós simplesmente adaptamos isso para ser miscível com os plásticos e com os mais diversos tipos de plástico. Nós citamos aqui o exemplo, né? Você vira aqui, ó. Isso aqui era lixo. Então, Isso ia parar em algum aterro, em algum lugar. exatamente. Se não fosse reciclado, né? Se não E fosse... parar em algum aterro. Então, hoje, o que a gente está trabalhando muito? Fundo de piscina. Porque quem recicla o PP, ele recebe 100 toneladas de um monte de coisa. Uns 20% daquilo é uma mistureba que não serve para nada. 80% vira PP. Aqui, essa mistureba é lixo. Então, nós estamos pegando agora, tratando esse fundo de piscina com terpol e transformando num produto vendável. E vai ser feito um composto peletizado e pode injetar uma peça de alta resistência. E que antes ia para o lixo. Então, quando a gente fala valores, né, esse é um exemplo. A matéria-prima aqui era... Eu acho um outro exemplo legal. Foca a câmera ali, Andy. Conta um pouquinho a história desse vaso aí, Cid. O pessoal tá vendo ali no fundo. Mostrou ali, Andy? Esse vaso, ele começa assim. O pessoal do jeans, da economia circular do jeans, fez uma publicação no LinkedIn, né? E eu fui lá, fiz um comentário, e eles falaram, poxa, mas dá para reutilizar fibras de jeans no plástico? Eu falei, dá. Eles foram até o nosso laboratório. Antes de vir aqui, a gente sempre vai no laboratório primeiro. Mostramos para eles que funcionava, depois viemos aqui, mostramos em injeção que dava para injetar, né? Você viu, né? Sim. Você presenciou isso. E aí a ideia era, poxa, mas o que nós vamos fazer com isso? Então surgiu a ideia de ir num grande centro de jardinagem, né? Que tem aqui espalhado pelo Brasil inteiro, né? Sim. Não sei se eu posso falar o nome ou não. Vou falar, vai. Já tá na loja, na Leroy. Nós fomos na Leroy Merlin. O Newton. A gente vai buscar o patrocínio deles daqui a pouco. Nós fomos na Leroy. O Newton, eu, o pessoal, o Zé Guilherme e o Jonas e a Simone, que estava junto da Proctec, fomos lá para ver, poxa, onde pode... Aí surgiu a ideia de jardinagem. Quando chegamos na área de jardim, vimos vasos. Poxa, que tal jeans no vaso? Né? Aí conseguimos o nome da empresa que fornecia, a Vazarte. O empresário comprou a ideia na hora. Isso é rotomoldado, ou seja, aqui nós não estamos nem falando em termoformagem, nem injeção, aqui já é rotomoldagem. De polietileno, então pegamos polietileno, terpol com jeans, encapsulamos o jeans com terpol, misturamos no polietileno, micronizamos, porque o rotomoldado é micronizado, e foi lá e produzimos. Quantos por cento de jeans tem esse vaso? Ele tem no final... É uma boa pergunta, Júnior, porque uma coisa é volume, outra coisa é peso. Sim. Tá? Em peso, ele tem 5% de jeans. Então, e a cor é natural, não tem pigmento. É a cor do jeans mesmo. Né? E aí entra a história. Nós vamos falar do preço. Então, primeiro, uma peça não é igual a outra, porque não tem pigmento. Então, nunca uma vai ser igual a outra. São peças únicas. Eles já venderam 3.000 vasos até agora. Né? E estão vendendo, vou dar até o preço aqui. Se você entrar na Leroy, você vai achar o vaso sem jeans por R$100 e com jeans por R$500. E sold out, vendeu tudo. Eles não estão dando conta de produzir, a gente fornecer tudo isso. Por quê? Está vendendo história. Vem uma etiquetinha e nesse tag está escrito: já fui jeans e pela biotecnologia Terpol são um vaso. E aí vem o QR Code, quando a pessoa escaneia, divide lá em 12 pagamentos,
Então, quando a gente fala que a gente conta história e essa história gera valor, nós não podemos vender material. Eu acho que o grande diferencial é esse, né? Quando a gente fala de geração de valor, é aquela história, né? A Coca-Cola não se preocupa quanto a Pepsi vende a Pepsi dela, né? A Ferrari também não está preocupada que a BMW põe o preço da BMW lá para baixo. Nem as grandes marcas. Não está preocupada que você fala, você não comprou, a minha bolsa custa 5 mil euros, mas tem bolsinha de plástico por 30 reais. E a questão é a construção de valor em cima de uma marca. Então, acho que isso que faz muita diferença. E isso que muitas vezes as pessoas também não entendem, o que faz, muitas vezes, essa construção de valor. É a consistência, a qualidade do produto. Então, aquele negócio do serviço, né? Quando eu vim aqui, aquela primeira vez que foi como a Talk Plus, né? Tomou contato com o Interpol, a gente se conheceu, eu te chamei lá, a gente fez o podcast, mas eu fiquei assustado quando o Léo chegou aqui e falou, você quer ver? Você quer ver? Pegou a maquininha, um canhãozinho desse tamaninho que eu falei, você tá de brincadeira nesse canhão. Olha, pegou um pedaço pouco de tecido, pegou PP, pegou não sei o que, moído, misturou tudo, jogou mais uns negócios no meio e falou, você quer ver injetar? Eu olhei e falei assim, não vai injetar. Cara, mas é porque eu falei, é muito curtinha, né? Você tá falando a gente tá acostumado com material de estrutura, não tem plastificação. A gente foi criado dentro de fábrica de composto PVC, com aquelas máquinas longas, né? Para homogeneizar bem o composto. Tecido disso, você falou. Cara, eu falei, não, de qualquer jeito, foi misturando sem a proporção. Eu falei, piorou, agora piorou. E começou a injetar as bolachinhas, eu saí vendo as bolachinhas sair. Naquela hora eu virei pro Sidney e falei, não, a Talk Plus, a partir de hoje, começa a fazer propaganda desse negócio. Por quê? Porque se a gente tá falando de ter uma solução para o produto, sinceramente, Sidney, eu acho que a Terpol é uma solução para os nossos dias atuais, que se bate tanto no plástico e que realmente, se a gente falar, não adianta, já foi, o problema de educação já aconteceu. Então a gente tem realmente muito lixo no oceano, a gente precisa resolver. E o Terpol O Edu tá com um projeto no Chile, conta aí, Edu. Então, lá no Chile a gente está com um projeto que eles têm a reciclagem de redes de pesca, né, de PA, e também tem de PE, são os dois materiais que foi feito para ser praticamente indestruível, né, rede de pesca e corda de pescas. Então a gente está querendo aproveitar esse material para fazer outro tipo de produto para fazer uma economia circular. Hoje eles fazem vários tipos de produtos, pode ser caixas, utilidades domésticos, palas para logísticas, né? Esse é um produto. Outro é cano de mineração, PE, polietileno de alta grossura, e esse material também tem muito baixa fluidez. Esse aqui, eles gostariam de fazer uma economia circular com esses, para poder tirar esse material, esses tubos, que é empilhado. Você vê no Google Maps hoje, tem montanhas por quilômetros desse tipo de lixo. Então, para fazer uma reutilização, a gente vai fazer ruas temporárias, o Terpol está sendo usado para vários tipos de aplicações. Por isso, eu falei, fala de valores, pessoas falam valores, a gente fala de preço, de marcas de luxo. Terpol não é um luxo, é uma necessidade hoje para o futuro desse planeta. A gente tem filhos pequenos, a gente tem certa responsabilidade social para tentar fazer uma coisa, para melhorar, para facilitar, pelo menos. Resolver tudo, a gente não vai conseguir resolver tudo, mas para facilitar e dar essa oportunidade para a gente reaproveitar esse material que ia ser lixo. Eu achei, voltando para essa coisa da feira, não vamos falar só a história. Esse produto, quando é para ser fabricado em PP virgem, não ia dar custo para o produto final importado da Ásia. Então hoje você pode pegar um material que ser zero custo, coloca Terpol e vira um suporte de sapato de plástico, não precisa ser um suporte plástico de PP, por exemplo. Isso no deserto, né? No deserto da Patagônia. Então eles usam o deserto como lixão. Vai jogando lá no aterro lá. Tem resíduo têxtil também. Então nesse projeto do Chile, eles vão usar o Terpol para pegar esse plástico que tá lá, compatibilizar e fazer caixas, diversos produtos. Para marcas grandes, hoje eles valorizam muito a sustentabilidade.
Só do que eles usar um pallet importado da Alemanha, por exemplo, ele está querendo usar o pallet fabricado localmente, né, com material do local. Essa história de tirar o plástico da Patagônia, tirar plástico do meio do deserto, é os lugares pristine, os lugares lindos, e eles estão usando para preservar o próprio país deles. Então eu achei isso uma coisa que cabe nos valores da nossa família e das nossas empresas, dá orgulho e dá vontade para trabalhar. Isso aí. É justamente essa. A gente já vai passar por mostrar aí alguns desenvolvimentos, mas da mesma forma que tem os baços, aqui a Caprimar desenvolveu esse piso, Que é aquele piso com jeans. e aquele detalhe aqui não tem pigmento. Teve até numa passarela, não foi? Que vocês postaram. A gente também repostou. Teve uma Eco Fashion Week. E o nosso stand na feira era desse piso, né? Então cada peça é única. Esse é o detalhe. O importante é a gente que mexe com polímero desde moleque, né? Como você tem uma peça modificada, quando você for reciclar isso aqui, a modificação ela passa, ela continua, você melhora, inclusive, o outro material que você vai estar misturando lá. Que eu gosto de comparar é o seguinte: por que a gente não vê na rua alumínio, cobre, metal, bronze? Porque tem valor, né? Então, quando o plástico tiver o terpol, ele vai ter valor. Você sabe que aquele plástico está predisposto para fazer uma reciclagem com propriedade. A gente fala, não tem valor, mas vai procurar garrafa PET na Alemanha. Lá tem valor. 25 cents de euro a garrafinha, você não acha. E também, quando você pode adicionar outros tipos de materiais, você usa menos plástico. Se no lugar do tecido é X volume, menos plástico, você está colocando no meio ambiente também. O Edu está falando um negócio muito importante. Essa marca esportiva que nós estamos desenvolvendo, o tênis está 25% mais leve. Significa assim, o solado que nós estamos trabalhando, o original pesa 400 gramas. O nosso está pesando 300 gramas. A cada 1 milhão de pares, e eles produzem 500 milhões de pares por ano. Desse modelo, são 100 milhões. Se fosse tudo em borracha vulcanizada, ele estaria gastando, imagina o seguinte, 400 gramas, 100 milhões, te dá 400 mil toneladas, alguma coisa assim. Com o nosso, vão ser 300, 100 mil toneladas a menos, para 100 milhões de pares. Ou seja, cada milhão de par, nós estamos falando em 100 toneladas por milhão a menos de matéria-prima. E de CO2 desperdiçado no transporte. De frete, exatamente. Então, esse grupo aqui, ele pensa fora da caixa. A gente pensa em soluções não de greenwashing. Você dá uma tintinha assim e fala aqui. Não. E que o economics, ou seja, a parte de preço, a gente transfere essa história para o produto final, né? E aí, quero discutir preço. Se começa com preço, volto a dizer, não é por aí. Mas a gente faz o produto final ter lucratividade e a cadeia inteira ganha. Mas se você pega pela onda do preço, as multinacionais, as empresas que mais falam que zelam pelo eco, pela sustentabilidade, tudo isso. Isso aqui foi apresentado, esse material, para uma delas. É caro. Aí o cara pega e coloca lá uma tampinha de papelão com laminado plástico em cima de um copo descartável. Então, aquilo é eco. Na live que nós fizemos, eu ainda falei, você, no caso do papel, você vai plantar árvore, gera um ecossistema, vai ter passarinho, vai ter gambá, vai ter esquilinho, vai ter cobra dentro desse ecossistema. Quando o cara vai derrubar, ele derruba todo mundo junto, todo mundo vai embora. Não tem desapropriação antes de derrubar. Então, isso é ecológico? O que é ecológico? É o fim do papel? É ecológico? E a cadeia produtiva dele, como fica? O cara que vê isso, esse cara de marketing que olha isso tudo, ele não entende de nada disso, de cadeia produtiva, do que gasta, ele sabe que no final vai derreter. Mas e o processo? Se ele criar um sistema lá no final, com o plástico que é sim mais ecológico do que o papel, lá no final ele cria uma cadeia de coleta do produto dele. Coloca um dispenser do canudo, coloca um dispenser da tampa.
E volto a falar, o papel tem suas aplicações, sim, que a gente não consegue substituir. Pega uma caixa de pizza e coloca uma pizza dentro do plástico e entrega na casa de alguém, não dá certo. Ela emborracha, ela fica ruim. No papel ela fica ótima. Então o papel serve para carregar pizza, que são milhares, centenas de milhares de pizzas. Agora, o plástico, para outras aplicações, ele vai muito melhor. Muito melhor. E os olhos estão voltados para o plástico, sim, por conta dele levar a mercado do papel e do vidro. Todo dia a gente toma um produto do papel e do vidro. Isso incomoda. Em qualquer concorrência, isso incomoda. Se o cara vender uma máquina num cliente meu, eu fico incomodado. Então, isso incomoda e é isso que está dando problema para a gente do plástico e que a gente está falando agora. Nós temos voz, estamos falando que não é assim. Estudem um pouco mais. Oi, essas vozes geralmente falam contra o plástico não é os que menos sabem. Outro dia Ele fala com o celular que é todo de plástico. Então, é isso que a gente já fala. Outro dia teve um hater falando assim, o plástico não sei o que, falando, abordando isso. Então faz o seguinte, tira o celular que você está falando comigo, que ele é de plástico, vamos fazer de ferro, né? Vamos fazer de outro jeito. Então a maioria do que nos serve hoje é plástico. Essa história, né, que está sendo contada nas mídias, a gente está aqui para justamente desmistificar isso. Eu até criei um quadro na Talk Plus, né? Geralmente eu jogo de sábado, que eu vou nos lugares mais inusitados, que nem outro dia eu estava no beach tênis. Eu mesmo fico assustado, e eu conheço o plástico. Desde Gretchen, mano. Eu fico tentando a gente fica brincando assim quando a gente era menor, para olhar os produtos e falar do que é, se é ABS, se é PS, se é PET, do que é. E aí eu vou nos lugares e fico olhando aquilo. Eu mesmo tô ficando assustado de achar plástico em tanto lugar. Tô precisando de uma raquete. Tem que dar uma raquete mais velha pra ele, que ele machucou a mão do pulso. É novo. E aí, eu olhando, eu falei, gente, tem tanta coisa e as pessoas não percebem isso. E quando a gente fala de embalagem também, né, Rui? Você tem todo um portfólio lá e a gente mostrou. Depois você olha, tem um vídeo aqui da NTF muito, muito legal. A gente mostrou toda a parte de fabricação de máquinas, ficou muito, muito legal aquele encontro. Júnior, inclusive a história dele é muito legal. A história do Rui. Né, Rui? Conta aí um minutinho rápido. Conta aí pra gente, Rui. Só daí da História, Por que você tá aqui? eu com 15 anos fui trabalhar com o meu tio me puxou da rua e vem trabalhar comigo. Fui trabalhar com ele tinha uma fábrica de termoformadora, que eu contei da outra vez, ele desentortava ferro que ele comprava no ferro velho e dali nasciam as máquinas dele. Eu aprendi muito com ele. Ele me fez fazer curso de pneumática, curso de mecânica, curso de eletrônica, e fui indo, tive que aprender, trabalhei cortando ferro, depois soldando ferro, depois montando máquina, depois ligando máquina, montava circuito eletrônico. Então, eu fui desenvolvendo dentro daquela fábrica do meu tio. Ele foi me ensinando muitas coisas, e quando eu tinha, acredito que uns 20 anos mais ou menos, Ontem, né? Ontem. Foi descoberto um câncer e o câncer acabou levando ele. E eu assumi a empresa junto com os meus primos, aí fomos melhorando o equipamento, foi entrando tecnologia, pensamento diferente, e foi melhorando o equipamento. Em um dado momento, eu saí de lá, montei uma empresa com um outro sócio, também, ele não era do segmento, mas eu queria montar um negócio meu, e também não deu certo, passou, aí montei a MTF solo. A MTF, graças a Deus, vem dando certo, a gente cresceu bastante nos últimos anos, e o investimento tecnológico ele foi muito, muito rápido, né? A inovação tecnológica, nós tivemos muito apoio de parceiros que nos acompanham já há 30 anos, o parceiro de pneumático, parceiro de eletrônica, sempre que sai uma coisa nova, a gente viaja para todas as feiras que tem, em todos os lugares. Tem feira nos Estados Unidos, vamos, na Europa, vamos, na China, vamos, a gente tem que ver, porque o nosso negócio, ele evolui muito rápido. E eu te falei também da outra vez que nos últimos 5 anos, os equipamentos nacionais, eles mudaram muito.
mas muito em todos os sentidos. De estrutural, de tecnologia. As tecnologias que nós temos aqui hoje são ótimas também. E temos ajuda também das pessoas que trazem equipamento de fora, que nem eu compartilho muita tecnologia com a Sony. A gente fala muito sobre isso, o que tem lá fora, o que não tem lá fora, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Claro que se ele entrar no meu segmento, eu mato ele. Mas... E você, por exemplo, se você quiser ver a credibilidade, é só meu podcast que a gente fez com o que teve comentário, né, Júlio? Acho que foi o que tem mais comentário até. Conheci. Nossa, a máquina é sensacional. Nossa, olha por isso. Feedback. E a empresa, agora, nós temos muito legal também, que, tipo, a gente consegue trazer novos clientes e esses clientes, naturalmente, se tornam amigos, parceiros. Isso que é o legal de uma empresa. E a gente troca muito cliente, a gente troca parceria, a gente troca... Cliente vem com uns problemas de fábrica para cá e aqui a gente procura dar uma solução. O Newton vai para cima, faz toda a parte de estrutura das empresas, do projeto. A gente consegue levar um projeto de A a Z até o final e entregar um produto completo para o cliente, né? E além da amizade, né? Porque hoje em dia, se você para pensar, o mundo é globalizado. É só entrar na internet e você pede o que você quiser na internet mesmo. Paga um cartão de crédito, é perigoso chegar uma máquina injetora na sua casa. Mas mas a diferença hoje com a Song, a gente... Não, Regue por drone. quem sabe, mas tudo é possível hoje. Então, para a gente diferenciar nisso, para a gente poder customizar máquinas aqui no Brasil, para a gente poder dar o suporte técnico, fornecer o molde junto com a máquina, matéria-prima. Se tem outros componentes, a gente cruza muitos caminhos para a MTF, porque não é todas as peças que é injetado, tem outros que tem que ser termoformado, outros é melhor termoformado, outros é melhor injetado. A gente sempre busca uma parceria e usa tecnologias locais. O Terpol é legal porque é brasileiro, a gente levanta a bandeira do Brasil, mundialmente, pessoas gostam, tem uma história legal, é agradável. É legal que quando eu fui lá na MTF, eu senti que a gente tem uma forma de trabalho muito igual. Quando o cliente chegar, quero produzir isso aqui. Tá. Você compra ou você paga quanto? Tá, qual que é o seu volume? A gente faz um estudo, né? Para saber, porque o cliente vai investir o dinheiro. Então, bacana que a gente faz todo esse estudo antes, para compensa, você tem mercado para isso. Agora vamos calcular, ok, tá aqui a máquina, fechamos. E os periféricos? E o molde? Então, a gente faz toda essa assessoria para o cliente, para não ficar perdido. Então, ele vem aqui e tem todo esse suporte, né? E a troca de tecnologia é bem importante que ele falou, porque a própria fábrica nossa na Ásia, tem coisa que a gente fala aqui no Brasil, a gente alterou isso, eles dizem, putz, que legal, outro lugar a gente nunca viu isso. A gente tem uma troca de tecnologia até para... Deixa eu te fazer uma pergunta, Lido, aproveitando isso. A gente está às portas aí de mais um grande salto de revolução tecnológica, Certo. que é a inteligência artificial chegando, e por enquanto ela está revolucionando principalmente questões de mídia, textos, criação de arte. Isso já é coisa do passado. Algumas coisas daí se faz mais copyright, hoje você não faz mais. Você entra no ChatGPT e ele dá tudo, né? Só que isso também vai chegar, essa tecnologia também vai chegar nas máquinas. Como é que você vê essas tecnologias embarcadas, por exemplo, dentro de injetoras? Bom, então, essa pergunta é difícil, viu? Perdi para você explicar a pergunta de novo para te responder. Porque assim, por que eu estou te falando? Porque o David esteve na China. Viram que não tem combinação de pergunta e resposta aqui. A gente conhece, era não nada. É só você explicar. Mas por que eu estou te falando isso? Porque o David esteve na China e teve algumas apresentações lá que a gente acompanhou aqui remotamente, porque ele estava acompanhando um grupo lá. E de algumas coisas que eu li é que a inteligência artificial vai fazer, por exemplo, que a injetora se autorregule. Sim. Então tá acontecendo problema de rechupe, não vai ter mais o cara lá, arruma não sei o quê, faz contração. A máquina lê o que está entrando, né, o dispositivo, ela já vai buscar a informação e ela já autorregula. Você imagina que baita revolução isso.
Ah, se o material tá com problema de não sei o que, a máquina já autorregula e você não precisa mais fazer. Na verdade, isso já é meio realidade. Tem equipamentos que tem muitos sensores, igual carro, né? Vamos na analogia de carro. Então, você liga se qualquer problema, ele acende a luz, né? Aí tem gente que não cuida do carro, acende uma árvore de Natal no painel. É mais ou menos isso, né? Aliado junto com a indústria 4.0, também tem parte nisso, né? Que é a coleta de dados, tudo isso daí. Então, assim, é um futuro, é o caminho. Mas eu sinto, o que eu vejo, assim, é que tem um caminho longo para isso, mas vai ser o destino, né? A gente fala de indústria 4.0, né? Já tem mais de 10 anos. Aí você fala, pô, qual que é o desafio? O desafio é operacional, mão de obra, capacitado, investimento em equipamento, e envolve tudo, logística, fornecedores, tudo, né? Então, assim, é um caminho interessante. Isso não vai demorar, porque hoje em dia já tem... você pega um painel da nossa injetora, colocar sensor para isso, aquilo, ele faz essa comutação. Então, injetou, falhou. Ok, então tem que ir, a posição estava em 30 milímetros colchão, foi para 20. Opa, vamos imitar a pressão. Opa, mas... Então, ele vai se autoajustando. É lógico, para isso funcionar, você tem que ter a máquina em perfeitas condições, o molde em perfeitas condições e a matéria-prima com uma estabilidade, né? É lógico que a combinação de tecnologia é justamente para corrigir essa instabilidade eventual da matéria-prima ou da temperatura e tal, né? Mas eu acho que isso é um caminho. Então, e avisar o operador que a máquina fala, né? Verdade. Tem esse case aí. Conta aí, essa aí que É verdade. Isso há 15 anos atrás, o nosso fornecedor do CLP da máquina, ele tinha um programa que ele falava, né? Então, quando a porta estava aberta, ele falava assim, por favor, fechar a grade. Mas não tinha um sotaque, porque é uma asiática falando, tinha um português meio sotaque de asiático, chinês, assim. Aí tinha falta de material, quando ele ficava dosando e não completava, então ele falava, funil vazio. Aí quando estava a porta aberta, falava, por favor, fechar a porta. A peça não extraiu, porque não... Né? Então, tinha tudo isso daí. E aí tinha clientes que estavam lá, a máquina trabalhando à noite, e de repente falava e o operador tomava um susto. Teve cliente que falou que o operador largou e saiu, foi embora. E aí, tinha um representante nosso, né, que vendia a máquina da gente, estava lá na feira, a gente com essa maquininha lá, injetando lá, abria a porta, por favor, fechar a grade, o teste não extraiu e tal. E aí tinha outra empresa, uma marca europeia, e aí o vendedor explicando que essa máquina tem sensor isso, que lá, que é a máquina mais moderna, tal. Só falta falar. Aí o nosso representante estava lá, não, era representante dele. Falar? Pera aí, tem um estande lá que tem uma máquina aqui fora, eu tô falando pra lá. E aí depois... E aí a gente acabou tirando, porque muita gente... E envolve custo, porque era uma placa cheia de EPROMs com o vocabulário todo, né? E aí a gente acabou eliminando e tal. Mas é engraçado, a máquina falava. Também tem. Sua máquina fala? Não, minha máquina não fala. A máquina fala. Ele manda um operador junto, fica escondido. O Rui na Plástico Brasil, ele termoformou de PS com Terpol quantas carenagens de Ferrari? Umas 500? Foi 1.000 quilos. 1.000 quilos de material. Nossa, uma tonelada. Então, a próxima feira ele vai fabricar o motor. Porque ele entregou só a carena E agora é o motor. 8 toneladas na feira de PET e 1.000 quilos nessa. Esse é bandeja de muda, esse tá com Terpol. Esse aqui tá com 10% de Terpol. A bandeja, ela não quebra. Quando ela tá em PS, assim, ela não quebra. Nossa. Então ela ficou bem legal. E eles emborracham o PS. E eu falei para usar isso aqui. Aí vem a questão do custo e do valor. Não entenderam o valor, só o custo. Todo mundo quer, mas na hora de investir, né, pessoal? A parte um dos nossos trabalhos é justamente levar a história, né? E para levar a história, tem que chegar no departamento certo. Porque cada um hoje enxerga aquele quadradinho dele, assim, não me incomode com outras coisas, né? Então essa história, você vê que produto fantástico, o apelo que tem, é nós também trabalharmos com o pessoal, o marketing deles, né? Vai ter gente que vai aceitar, gente que não vai. O que a gente tem falado, Rui, outra frase que a gente falou no Vietnã, né? O Edu estava junto, o Milton. Nós falamos para o pessoal dessa marca.
Vocês querem ser líderes ou seguidores? É isso aí. Esse produto em Uma hora alguém vai querer, vai lançar e os outros vão copiar. Esse aqui vem do pé expandido, então eles estão migrando ainda. Esse mercado já é um mercado grande, mas ainda tem migração do pé expandido para cá. Então, eu acredito que num dado momento isso vai acontecer, porque eles vão precisar do apelo sustentável no mínimo para isso aqui. Gerar economia circular, isso vai ter que funcionar. E pegando um gancho na questão de tecnologia, nós estamos fazendo para as termoformadoras um supervisório, ele já está quase pronto para comercialização. Esse supervisório conecta tudo e a gente vai começar a gerar inteligência artificial com tecnologia nacional. Isso já está muito perto de acontecer. Nós vamos gerar para ler a temperatura, ler o material, ver se precisa aquecer tal zona e ler tudo, se o peso está correto, se a bobina entrou na medida certa, isso já está perto. A energia hora ela é reduzida, porque a máquina entende também, ela faz as correções. Então isso já está em teste, já tem alguns lugares testando, e falta pouco. A inteligência artificial, ela vem no segundo passo, né? Sim. Primeiro a gente coleta o dado, trata o dado, depois entra com a inteligência artificial. A gente tava, não sei se você foi para a Alemanha ano passado também? Foi, você estava lá? O Cid a gente estava lá juntos. E isso é algo que a gente tem falado, a gente tem pensado, e a gente está pensando em criar alguns conteúdos até mesmo para esse... você tem uma grande quantidade de pessoas hoje que está dentro das indústrias, nas injetoras, nas extrusoras, trabalhando, e a gente tem falado sobre isso. Vai acontecer uma revolução que está vindo. Eu te falei da Alemanha porque eu cansei de ver braço robótico na Alemanha, eu cansei de ver automação. Eu fiquei assustado quando entrei no stand da Piovan e eu vi lá uma indústria inteira de injetoras, uma parte 30 injetoras aqui injetando, aí aqui no final granulavam o material dos scraps, tudo automatizado, e do lado de casa injetoras granulando o scrap, fazendo um outro produto. Tudo de alimentação e 2 pessoas dentro da fábrica e um operador cuidando na sala de operação. Então isso vai ser fato também, né? Vai. Essa tecnologia toda chegando, a pessoa que simplesmente faz uma operação da máquina, vai chegar uma hora que não vai ter mais espaço, ainda mais num país igual o nosso, que a gente tem uma carga tributária muito alta sobre o funcionário, né? Diferente da China, diferente de alguns países igual os Estados Unidos. Você tem leis trabalhistas aqui ainda muito pesadas, né? Que dificultam ainda mais. Como é que você vê esse caminho? Eu acho que a nossa dificuldade maior hoje é a busca do financiamento. A indústria, ela não tem tanto espaço assim, acho que na cabeça governamental. Nós precisávamos de um subsídio, alguma coisa assim, que o industrial conseguisse revitalizar o seu parque industrial e com máquinas novas, com tecnologias novas, eficiência energética. Todo mundo fala, baixa a pegada de carbono, diminui, vamos aumentar a eficiência, tal, mas precisa renovar parque fabril. Aí você vai num cliente menor, o cara não consegue acesso ao financiamento. Até consegue, mas a taxa está lá em cima. Então, quanto mais dinheiro você tem, quanto maior o seu poder aquisitivo, melhor é a sua taxa. Em vez de ser o contrário. Então, não é o contrário. Eu acho que tinha que ser isso igualitário. Nós conseguimos, em 45 dias, montar, sob licença, com um parceiro no Vietnã, uma planta. Onde você faria isso aqui? Então, isso, pessoal, é um ponto muito crítico. Quais vão ser os países nos próximos 10 anos que vão ultrapassar? A Indonésia vai passar o Brasil em PIB rápido. Mas busca um financiamento em qualquer lugar desse, você vai ver a taxa de juros que o empresário paga. É lá no chão. Tem bancos estrangeiros que financiam para o cliente, para a empresa brasileira. Olha isso, eles veem
A taxa é quanto? 2 por mês? Não, o meu é 2 ao ano, eu quero financiar. Então são bancos de fora fazendo financiamento para empresas nacionais. Mas o Zezinho que quer comprar aqui no Brasil, ele não tem acesso. Exatamente. Tem esse O acesso dele é o que tem na Selic lá, mais o spread. E BNDES no Brasil só para gigantes, né? Só para quem tá ligado com ele. Você tem que ir outra partida. Você tem que ter o bem para avalizar aquilo. O que o Rui falou agora é verdade. Lá você paga o teu investimento com produção. Exato. Aqui você paga a tua máquina com a tua empresa. É uma diferença muito grande. É muito grande. Não, e é isso. Quanto mais fica largado isso, e mais custos a gente tem, porque um funcionário hoje, quanto ele custa? Ele custa o dobro do salário dele, se fizer o custo anual. Então, cada vez mais, as empresas vão começar, por causa da nossa carga tributária em cascata, né? Eu acho um absurdo, por exemplo, sinceramente, para mim, a conta não vai fechar nunca, se a gente for indo por esse lado, quando você pega um material reciclado, o material reciclado ele saiu da petroquímica, ele foi trabalhado, virou scrap. Quer dizer, tudo isso já está no custo. Tudo isso já pagou imposto sobre isso. Aí você tem o scrap e começa... leva na cooperativa, que leva não sei o quê. ICM, IPI, blá, blá. Isso é incentivo à reciclagem, à economia circular. Então, a indústria tem sua responsabilidade, mas o governo também. Então, tira a tributação. O cara que começou uma maquininha lá, 2 maquininhas reciclando ele e contrata 2 funcionários, ele paga a mesma carga tributária de um monstro de empresa que tem 1000 funcionários, a mesma coisa, proporcionalmente falando. E aí, falando para os ecos da vida, ele está tirando lixo, mas ele está pagando imposto para tirar o Sim, por isso que não incentiva mais. Imagina se você desonera a cadeia. Nossa. O que vira reciclagem no Brasil? Vira isso, todo mundo querendo. Você não vai achar, aí você vai achar do canudo, não vai achar canudo e jogado na rua, nem canudinho. Eu esqueci de falar na live. Você já viu o canudo de inox? Já vi. Já viu? Você viu a que ele vem? Ele vem num blister de PVC desse tamanho. Esses canudos dá pra fazer naquele blister. Aí o cara que compra fala isso que é ecológico. Não, Diferencial passar 172 vezes ela tem que ser utilizada para dar a mesma eficácia. e não vai ser. A gente sabe que não vai ser. A gente estava num restaurante italiano, eu, minha esposa e minha filha esse final de semana, e aí o cara veio deixar os canudos, aquela porcaria de canudo de papel. Nós vamos criar uma campanha sobre esse canudo esses dias. Vocês ficam de olho na Talk Plastic, vai ser uma campanha legal. Vai no McDonald's e no Burger King, nós vamos fazer. Eles dão o cara chegou na nossa mesa, ele já fez assim, ele pegou um bolo, tô brincando então, ele pegou um bolo de canudo, já deixou, ele falou, ó, eu já deixo vários, porque as pessoas reclamam mesmo, então já fica um monte aí. Então antes você precisava de 2, 3 canudos de plástico, resolveu o problema. Agora o cara deixou um chumaço na tua mesa, porque ele sabe que você vai usar 1, vai usar 2, e isso é circularidade, isso é economia, isso é sustentabilidade. Veja assim, a gente tá aqui num papo que a gente tem 5, 10 horas para gravar aí, de muito papo. E o que eu acho que é importante a gente transmitir para o pessoal, né? Eu até vou deixar uma sugestão, quando a gente levar ao ar esse vídeo, de a gente colocar quem quer saber sobre assunto tal, assista do minuto tal ao minuto tal. Vai se separar, né? Separa isso, porque eu acho que é bem legal, porque como é longo, sim. Dificilmente alguém pega do 0 até o... né? Assim, e colocar isso, porque tem tanto tema interessante aqui, que trouxemos à mesa, que nesse caso aí, Canusto, tudo bio agora. Né? Então, assim, eu acho muito importante esse bate-papo, é muito rico. Sim. Porque, primeiro, as nossas origens, elas são muito similares. Nós somos ainda da época de encostar a barriga na máquina e fazer acontecer. De varrer o chão da fábrica, né? De sair sujo de graxa. Né? E hoje é raridade isso. Porque isso não dá glamour, né? Não é verdade? Não dá glamour. Legal é estar na Faria Lima, mercado financeiro, né? Aí é legal, né? Então, nós estamos buscando, assim, como nós temos uma experiência
muito ampla, nós somos muito ecléticos nas informações, porque a gente cuida de muita coisa ao mesmo tempo. E o que você comentou, você tem um canudo de metal, de aço inox, e depois tudo aquela parafernália para levar isso sai mais caro, não é sustentável, não sei o quê, e ainda o pessoal acha a oitava maravilhosa. A embalagem, eles fazem uns 20 canudos com a embalagem. Sim. Mas enfim, eu acho que tudo isso, o problema ainda não é o plástico, é o ser humano que faz depois disso. Educação. Isso você tem que ter. Né, que inclusive expõe aqui no Brasil, e eu perguntei, né, e aí, que no Brasil não pode mais ser o canudo de plástico, pois é, né, por causa daquela foda tartaruga com a canuda no nariz e tal, né, então quer dizer que abriu a baleia e encontrou o chinelo na barriga, então ninguém pode usar mais o chinelo, né, então, exatamente. Então ela falou, é educação, né, o jabuti não sobe em árvore, se tá na árvore, alguém colocou lá, né, então essa educação que precisa ter para poder gerar essa economia circular. E sempre que a gente abrir, isso eu sempre falo, sempre que a gente abrir uma conversa de plástico, ela começa e termina em educação. É isso aí. Agora eu queria, né, para a gente falar também nas questões jurídicas, tudo certo. Eu queria até convidar a Carol para vir aqui. Você não vai fazer a Mas antes eu quero fazer uma provocação para você, Sidney. Vamos lá. Não está combinando. Não tá, nada aqui é combinado. Pode passar. Assim que é o legal. A gente teve agora recentemente, faz umas 3 semanas, a gente cobriu a Bioplastic Brasil, que foi uma iniciativa lá da Lúcia, né? Muito legal. Muito legal. Eu aprendi muito, eu estou me envolvendo bastante nessa história do biopolímero, porque é importante. Eu acho que ela vai trazer muitas soluções. E olhando o conceito básico de biopolímeros ou ele é de fonte renovável, então qualquer produto de fonte renovável, como a linha I'm Green da Braskem, ela é feita de cana-de-açúcar, um eteno feito de cana-de-açúcar é de fonte renovável. Ou qualquer plástico que seja compostável, ele é considerado bio. Dentro desse conceito, você concorda que o Terpol é um produto bio, é um biopolímero? Ele é um biopolímero porque o Terpol tem uma parte muito importante de borracha natural que vem da seringueira, né? E a refinaria é a árvore, que é basicamente aquele leite branco que sai da árvore, que é o látex, ele é constituído de 65% de água e 35% de borracha. Você evapora a água e fica com a borracha. E o Terpol, ele tem uma concentração muito grande de borracha natural lá. Então, por isso que ele é considerado um bio. E a parte plástica do Terpol, porque o Terpol é um termoplástico. Sim. Então, ele tem a borracha natural e ele tem outros plásticos. Parte desses plásticos podem ser também green. Bio-based. Exatamente. Né? E eu diria o seguinte, igual a borracha natural não tem. Porque é o que você falou, você tem os plásticos verdes oriundos do milho, ou da mamona, ou da cana, ou de qualquer outro agro, que vão passar por reações. Sim. Né? Então você transforma o etanol, o etanol em eteno, e o eteno você vai fazer o polietileno. No nosso caso, não. A árvore já está lá prontinha e já sai pronto. Você não tem o que fazer. Então, o polímero é realmente verde e por isso que o Terpol é considerado um bio, né? Sobre degradabilidade, a parte da borracha natural que nós temos lá dentro do Terpol, por não estar vulcanizada, ela é biodegradável. Nós não temos estudos ainda de biodegradabilidade do composto geral, né? Por isso que a gente não apresenta como biodegradável. Mas, por exemplo, a parte do Terpol, da borracha natural, ela de repente, lógico, também em condições favoráveis, tem toda essa questão, ela é atacada por micro-organismos. Exatamente. Tá. O que você falou, e eu queria só usar um minutinho para explicar isso, toma muito cuidado com biodegradabilidade. Sim. Porque o pessoal acha que vai pegar uma garrafinha que está escrito biodegradável, jogar na estrada e que aquilo vai desaparecer. Não vai. Dali 20 anos ela vai estar lá. Só vai desaparecer, só vai ser biodegradável se enterrado num lugar com condições próprias de micro-organismos. Tem coisa que nem enterrado. Tem que ir para uma compostagem bem anaeróbico,
Isso para aí. que as bactérias façam o Então, trabalho delas. eu acho que biodegradabilidade, o que eu vou falar talvez seja pesado, né? Mas eu acho que biodegradabilidade pode trazer muita falta de educação. Economia circular que traz educação. Porque economia circular tem toda a educação de não jogar destinar em qualquer lugar e retornar isso para se transformar num novo produto e ele ficar preso. Então, por exemplo, nós temos aqui, usar um exemplo, pega aquela grade do carro. Um exemplo de economia circular, né? Pode ser essa de trás. Então, nós temos esse case, Charles para Petropol, que fez esse trabalho lá, o rápido. Frente do carro, ABS, e quando ele é pintado e cromado, você não recicla. A tinta não deixa. Sim, depois você reciclar porque fica quebradiço. Aqui nós adicionamos 8% de ferro. Reinjetamos, repintamos e ela ficou igual ao original. Pegou de um metalizado e repintou. Ele granulou. Fora lixo. Tá. Né? Então, quando você fala em educação, nós estamos com trabalho. Vocês estiveram recentemente numa indústria automobilística, né, que mostraram isso, que é o seguinte, o sinistro agora de peças de acidente, você pode voltar e essa peça ficar sempre presa, os polímeros nessa peça. Que você moer, reinjetar, então, Isso realmente é circularidade. Isso é circularidade. Era um metalizado. Isso aqui. Ainda bem que a gente pode falar nome aqui. Isso aqui era da embalagem de chocolate da Ferrero Rocher. E o metalizado era o problema. Ele é destinado para outros fins. Por isso que ele deu esse tomzinho aí. Ele deu... Então, o amarelado, ele é do Terpol. Ah, é do Terpol, tá. Cristal, ele é amarelo. Mas o brilho, ele vem do metalizado. Entendi. Então, o cara moeu a para e não usou nada. Ele pegou, moeu, colocou Terpol e saiu isso aqui. É que a borracha natural tem a cor do ouro. Ela é dourada, por isso que a gente... Outro dia até no nosso canal apareceu um hater lá deitando o cabelo na gente. A gente falou sobre as embalagens, né, metalizadas. Isso é um câncer para o planeta e não tem como reutilizar isso. O Rui acabou de mostrar que tem. Deu certo. O primeiro teste deu certo. É isso aí. É isso aí. Né? Carol, seja bem-vinda a essa mesa. Tudo bem? Isso aí. Você cuida hoje dentro da estrutura da parte legal do negócio. Eu sou advogada de formação, trabalhei durante 7 anos em um escritório de advocacia, onde eu fui formada, vou até falar dele do ASDZ Advogados, onde eu tenho muito carinho. E o ano passado eu pedi demissão, com dor no coração de abandonar ali a prática da minha profissão de formação, né? E comecei a trabalhar com meu pai. Pai. Já tá tirando o corpo, hein? Exato. Mas tem pai, sim, comecei a trabalhar com ele por acreditar no projeto, por admirar o projeto, né? E comecei a trabalhar com ele. E hoje eu cuido, claro que passa tudo por todos, mas eu cuido dessa parte de contrato com as empresas, a gente... cada parceria que a gente faz um contrato diferente, a gente ajusta para o que o parceiro precisa, para o que o cliente quer, e eu hoje cuido dessa parte. Então, vários projetos aqui que a gente falou que não podia divulgar, que não pode falar, é porque a advogada proíbe, então a culpa é minha. Essa curiosidade aí, com todos, a culpa é minha, que eu proíbo tudo de você falar, não de ser divulgado, mas... Temos uma advogada também no time. Legal, não, mas eu acho que a parte... diretora, advogada... A parte boa é isso, né? Você tem um projeto que você realmente quer levar para frente, isso protege, né? Aquele conhecimento intelectual e tudo aquilo que foi colocado, né, cara? Também trabalha com a gente em um pé de máquina também. Ela vai atrás, ela ajuda a gente. Vai lá, prepara uma massa, fica com o Sidney, vai para uma máquina, faz a injeção, traz o resultado, ela faz de tudo. Entendi. Também.
A gente tem um time completo, que tem até advogado já no time. Eu acho que meu pai vai trazendo a turma, porque ele não tem que contratar de fora. Ele vai trazer, filha, vem trabalhar Ó, a gente não vai nem entrar nesse assunto, né, Nilton? Que já virou. pesado. Vai trazendo. Essa seita que ele fala que ele tá formando é pra colocar todo mundo pra dentro, terceirizado. É inteligente. Inteligente. Realmente, the said, isso não foi planejado dessa forma, tá? Nada foi planejado. E foi construído uma história e o legal, com pessoas de mesmo. São características diferentes de cada um, e isso é importante. Cada um aqui tem um jeito diferente de ser, mas o norte é o mesmo. E isso é muito bacana, e vocês estão fazendo a mesma coisa em relação à forma de divulgar o mercado de plásticos e ter outros mercados, né? Hoje via o de crossing, tem uma evolução. Que é isso aqui. Não é plástico, mas vocês vão montar uma live com a turma que desenvolveu isso. É o primeiro banda de rodagem feito de um pneu usado. Foi desvulcanizado, é uma tecnologia brasileira. Né? E nós também, essa mesa aqui está envolvida nisso também. Então nós vamos marcar um dia para bater um papo. Vamos falar, porque é isso. É importante falar que nosso time de advogados, que também inclui a minha irmã, no caso. Então, Você tá agregando todo mundo, hein? E sua esposa vai vir trabalhar quando? Ah, então pronto, já juntou a família toda. A sogra também já veio até aqui. Você também tá fazendo isso, né, Rui? Juntando filho, esposa, pai lá. a gente colocou a minha irmã, de ser assim, para minha irmã de marcas patentes, para dar essa proteção mundial. Então, hoje a gente tem tanto a marca quanto as patentes registradas, pedidos, né, em diversos países, incluindo União Europeia, né? China, Coreia, Japão, Taiwan, Sim, diversos países. Índia, Comunidade Europeia, Estados Unidos e Brasil. Exato. Então, essa parte Tem pedidos de patente e marca. registro da marca Terpol. Importante, a Terpol está sendo registrada como polímero e também como produto. Né? Porque, por exemplo, nós estamos trabalhando com essa marca esportiva. Ela deve levar a marca Terpol junto para poder contar história. Se ela não levar a marca Terpol, ela não conta história. Porque a história está no Terpol, para o produto dele. Então, é muito importante. Nós estamos trabalhando no Terpol como uma marca de atributos sustentáveis. Né? Então, por exemplo, o que o Rui citou desse caso da embalagem metalizada que era lisa. Nós vamos trabalhar isso. É muito pouco tempo. O Terpol foi lançado durante a pandemia. Sim, é muito novo. É pouquíssimo tempo. É, mas o que ele já andou nesse mundão velho, sem porteira, olha, já foi longe o tempo. Vocês estão ajudando muito nisso. A forma que está sendo divulgado. É um produto, como o Edu falou, é um produto nacional brasileiro, que tem tudo a ver com o nosso país. Agora, só queria colocar também um ponto. Nós vimos a importância, dentro do que o Rui falou, dos custos que nós temos no Brasil, de ter essa licença na Ásia, porque o Terpol tem que ser também competitivo. Né? E nós já vimos os custos de produção, nós acabamos de voltar de lá, né, Edu? 3 semanas atrás nós estávamos lá, os custos de produção são 40% inferiores. Meu Deus. É muita... Como é que você vai fazer? Não, como é que você vai competir, né? Então, a ideia nossa é que, no futuro, talvez essa produção, infelizmente, tenha que vir de fora para cá. E é perigoso chegar mais barato, né? Não, Vai deixar... Não, é uma ex-tarifário, porque não tem concorrente nacional, o concorrente nacional é ele mesmo. Então vai chegar com ex-tarifário, vai chegar mais barato, podia gerar emprego, doideira, né? Vai gerar emprego lá. É doideira. É o caso da borracha natural. A seringueira, ela nasce em Manaus. Manaus era a cidade mais rica em 1900. Mais rica que Paris. Só que aí o governo brasileiro brigou com os ingleses. O que os ingleses fizeram? Pegaram a semente e levaram para a Malásia, que era colônia inglesa. A Malásia começa a produzir borracha natural, aí a Malásia cresce
E para onde vai? Para os vizinhos, Vietnã, Indonésia e Tailândia. A Tailândia hoje é a maior fabricante do mundo de borracha natural. O PIB dela consiste em 3 produtos. Turismo. Tailândia é muito forte. Arroz e borracha natural. O Brasil produz 1% da borracha natural do mundo hoje. É perto do que foi. Então, assim, dentro da equipe ter o departamento legal é para proteger os clientes e os desenvolvimentos. Pode sair abrindo uma coisa que sem autorização. E se alguém tiver um projeto também, né? Essa mesa é para isso, né? Vem participar dessa mesa. O Sidney sempre fala isso, né? O Newton, o Léo, né? Essa mesa é a mesa dos projetos, é a mesa que nasce muita coisa. E para a gente já indo para o nosso final, vamos tentar enumerar até hoje. Terpol já foi usado em PP, PE, A gente citou aqui, por exemplo. PS, ABS, PET, PVC, porque outro dia eu vi o negócio de PVC, O caso do poliamida, TPU já, TPU, PBT, polietileno de alta, P de alta, não. ultrapeso molecular também ou não? Multicamadas, Mata do seu até da Tailândia. Case já devolveu meus para a Tailândia resolver. PLA, chama sopro de PLA e impressão 3D. PLA, sopro e impressão 3D já foi modificado. Não, aí só assim, nós falamos de PP. Vamos agora para um outro extremo, a poliamida. Tá. Isso aqui eu vou ler porque é uma peça, é a base da traseira do câmbio de caminhão de linha pesada. E poliamida tem um problemaço de hidratação, né? É isso que nós vamos falar para aproveitar um pouco. Sim, De poliamida, assista no minuto. sim. Essa peça ela vai. Estão vendo aqui? Vocês estão vendo 4 furinhos. Essa peça é parafusada no caminhão. Peça poliamida. Poliamida 66. E ela quebrava na hora de parafusar. Mesmo hidratada, ela quebrava. 10% Terpol não quebra mais. E ele É, porque ela ganha mais isso. Dá para discutir um negócio desse? É, não tem jeito. Né? Ela não quebra mais. E, além disso, você não precisa hidratar. Então, a mesa, ela tem, sim, soluções completas. Ótimo. Mas a gente vai apresentar tudo e fala, vai custar não, teu investimento é de tanto. Agora, história. Crie QR Code, como a gente criou no vaso, como vai ser criado em calçado, tudo isso conta história. Então, é esse grupo aqui. Aqui tem uma parte do grupo, né? Sim. O trabalho que está na rua aí trabalhando. Então esse grupo ele pensa muito fora da caixa porque cada um tem um conhecimento que o outro não tem. E ele se completa. Legal. Então, queria convidar vocês para dar as considerações finais, né? E a gente deixar o recado final aqui. Vamos começar pelo Edu. Dá as suas considerações finais, Edu. Então, obrigado por ligar, por assistir o nosso bate-papo hoje. Obrigado a todos vocês por vir para a empresa. Vamos pensar, o Terpol é, igual que eu falei, possibilidades ilimitadas. O que é esse material, essa tecnologia, o que a gente pode fazer para agregar no seu negócio, a futuro da sua empresa, os valores que vocês precisam. Isso aí. Muito bom. Obrigado. Carol. Queria agradecer, minha participação foi breve, mas queria agradecer tanto a visita de vocês, quanto a oportunidade de a gente estar participando com vocês e convidar a todos a participar da mesa. Essa mesa que é emblemática, como a gente falou várias vezes na conversa, e estão todos convidados para vir aqui tomar um chá. É, o chazinho do Léo, né? Fala, seu Léo. Suas considerações finais. O cappuccino, né? Não, o chá dele é bom, gente. Tem cliente que vem aqui para tomar um café, conversar. A Tsog não é só para conversar de negócio, e sim entender a parte humana de cada cliente que vem aqui procurar a gente como cliente, como amigo, como parceiro, entendeu? É muito diferente, né? Você entender o outro como um ser humano. É isso que o Sr. Jorge ensina muito pra gente. Tratar todo mundo igual, todo mundo unido é muito mais fácil, né? E agora a gente tem o Terpol também, que é um produto que ele tem um propósito
de vida, de cadeia, sabe, de renascimento, pegar tudo e transformar para um produto mais novo, sustentável, com tecnologia, o Rui ajudando a gente. Agradecer todo mundo que faz parte dessa grande família e pode vir participar da mesa, conversar com a gente, muitas vezes achar uma solução para algum tipo de negócio e conversar, né? Igual na empresa do Rui, né, Rui? Eu compartilho dos mesmos pensamentos. Você tem que entender o outro, entender a necessidade, daí vai sair um negócio. Não é só o negócio, pelo dinheiro. Eu acho que envolve muito mais do que isso. E o Terpol vem como uma solução na termoformagem, acredito que em muitos produtos. Quando as pessoas começarem a perceber o valor e não o preço, eu acho que isso vai entrar bem e vai ajudar bastante o nosso segmento, o nosso setor também. E gostaria de agradecer a todos, obrigado por estar nessa mesa. E a Talk Plástico, para a gente poder falar de plástico, isso aí, sem apanhar, né? Livremente. Vocês fazem parte da mesa também, né? Isso aí. Então, obrigado, Talk Plástico, obrigado a todo mundo que está assistindo, obrigado a vocês terem vindo aí, Rui também. E eu acho que essa solução ambiental que o mundo precisa, né? Porque o plástico não é vilão, o plástico é a solução e todo mundo tem que aprender a ter a educação de pegar o plástico, juntar com o Terpol, reciclar e fazer a economia circular. É isso aí. E fica todo mundo convidado para vir para cá, para conhecer, para as máquinas. Sim, será todo presente. Isso, tem todas as peças, as aplicações e a gente fica em São Bernardo do Campo e está todo mundo convidado. Obrigado. Vou deixar também os contatos aqui da Tsong para vocês verem como está um escritório muito bonito aqui. Parabéns, né, pela reforma, ficou muito legal. Isso aí. Só para receber a Talk Plástico hoje, é muito honrado. E o seu Sidney, prazer Bom, com você. agradecer, David Júnior, todo o trabalho que vocês têm feito e deixar aqui uma frase do Maurício, que faz parte da nossa equipe, que ele diz o seguinte: quanto mais Terpol usarmos do plástico, mais árvores serão plantadas. Essa é a realidade. Então, só tenho que agradecer a todos e temos ainda muito trabalho pela frente, gente, mas muito trabalho. É isso aí. Obrigado, Rui. Eu que agradeço. Muito bom. Muito bem, seu Davis. Chegamos ao final de uma live histórica que a gente já estava tentando montar faz tempo, né? Reunir nessa Sabe, esse time aqui não é fácil. emblemática. Você viu que a Tsong, ela até reformou a sala para receber bonito, gente. Lisonjeado. Isso aí. Isso aí. E montar uma no meio das máquinas. E nas próximas feiras esperem novidades também. Esse time todo aqui com a Talk Plástico vai ser muito bacana. Também deixar as suas considerações finais. Foi um prazer, né, estar hoje fazendo essa live com tantos profissionais engajados com a sustentabilidade, com a questão da preservação e também fora a família que se tornou aqui, né, que você se faz presente, todos, de certa forma, amigos já. Então, eu fiquei muito feliz de estar participando hoje de você. É isso aí. Também estou muito, muito feliz, né? A gente tentou planejar várias semanas aí, mas acabou sendo esse momento aqui. Então, também, parabéns, né? Sim. A Malin, o Andy lá nos bastidores. Então, não tem jeito. A equipe está crescendo, né? O Andy, hoje a gente está com um projeto novo que o Andy está assumindo gente dentro da Talk Plaza, é B2B Talk, que é uma empresa de marketing dentro da Talk Plaza, que tem nascido justamente para atender uma demanda do mercado também, porque as empresas têm percebido que a rede social, antigamente, a rede social é só para ficar vendo, e elas percebem hoje que a rede social é um lugar de venda, é um lugar de você demonstrar produto, é um lugar que a coisa realmente acontece onde as pessoas estão, não tem jeito. Todo mundo tem um celular, né? Todo mundo tem um celular. Né? E você vai de plástico. Você vai num dentista, antigamente você ia no dentista, a pessoa ficava lá, vendo a Veja, lendo jornal, lendo a Caras. Hoje não. Hoje está todo mundo com o celular na mão. Então as redes sociais já faz parte da vida das pessoas, né? E a Talk Plus, entendendo esse momento que a gente está passando. E muitas empresas têm percebido, falam, peraí, as minhas redes sociais estão muito fracas, ou eu tenho que contratar uma agência que eu tenho que explicar para o cara que é plástico.
Então demora para eu explicar para o cara o que é uma extrusora, o que é uma sopradora. E a Talk Plus já traz toda essa bagagem. E a gente consegue gerar conteúdo de muita qualidade. Claro. Sim. Então, 3. é isso aí. Então, se você também tem essa dor, a gente tem um time especial para isso. E, novamente, obrigado vocês termos recebido aqui. A Talk Plus itinerante, né? Esse podcast. Primeira vez no podcast fora da Primeira vez que a gente sai. Foi a primeira vez que teve um podcast numa feira, que a gente revolucionou. depois na feira aqui. Foi a primeira vez que o Terpol foi injetado numa feira. Inclusive, você não falou que foi com grafeno também, vocês injetaram. Teve Terpol com grafeno. Teve essa. Chegaram no terceiro dia, põe grafeno aí no meio, tal, aderdal, grafeno. E aí o Milton autorizou, né? A máquina estava vendida, a máquina está vendida, mas não tem problema. E com o grafeno, o ciclo de injeção, ele foi reduzido em 20%. Né? Então, se você também quer o seu podcast na sua empresa, entre em contato com a Talk Plus, a gente fala, porque gera esse bate-papo gostoso e muita informação importante e de qualidade, porque nós somos a Talk Plus.